Você já ouviu falar sobre o Propofol? Como utilizar o Propofol em uma intubação orotraqueal? E os efeitos colaterais? E quais os cuidados de enfermagem devemos aplicar diante do Propofol? Fala, enfermagem! Eu sou o professor e enfermeiro Ivo Salles e nessa aula eu quero te ensinar tudo. Eu falei tudo que você, como profissional da área da saúde, precisa saber para aplicar e administrar com segurança o Propofol. Para isso, você vai fazer duas coisas. Pega caneta e papel e anota tudo que eu vou falar aqui e assiste esse vídeo até o final para não perder nenhum detalhe importante. Pessoal, eu sou o professor Ivo Salles e seja bem-vindo ao Descomplica Enfermagem. Para começar o nosso vídeo com chave de ouro, vou pedir para você que está me assistindo a clicar no botão de gostei. Vai, clica aí no botão de gostei. Mas Ivo, eu nem sei se vou gostar desse vídeo. Eu te garanto que vai sim, tá? Clica aí no botão de gostei, que assim o YouTube entende que esse é um vídeo bom e acaba recomendando para mais pessoas. Clicou? Então vamos para a nossa aula. O Propofol, ele foi muito conhecido depois da morte do grande cantor Michael Jackson. Eu sou um grande fã do Michael. Inclusive, eu sabia até dançar o Moonwalk. Mas vamos falar do Propofol. E por que o Michael Jackson utilizava o Propofol? O Michael sentia muita dor e o Propofol, ele, de certa forma, ele provoca uma certa analgesia no paciente. Não tão grande assim, mas ele faz essa analgesia. E só que foi exatamente o Propofol que acabou matando o paciente, no caso o Michael Jackson, devido ao grande uso do Propofol de forma constante. A gente não pode nem deve ficar utilizando o Propofol constantemente para alívio de dor. Então vamos lá, vamos falar sobre esse medicamento. O Propofol pertence a um grupo de fármacos que tem uma ação hipnótica, assim como o etomidata, assim como a ketamina, que inclusive já tem vídeos deles aqui no canal. O Propofol produz um efeito hipnótico e ele é utilizado para tirar a consciência durante alguns procedimentos, como por exemplo uma intubação orotraqueal. Só que o Propofol possui uma desvantagem, ele precisa ser refrigerado, ele tem que estar dentro de uma geladeira, senão ele perde o seu efeito. Qual a apresentação do Propofol? O Propofol, ele possui essa característica branco leitoso aqui, ele parece um leite, ele é de fato um medicamento branco, você consegue diferenciar o Propofol de longe, e ele vem uma concentração de 1%, tá certo? 1% na realidade é a sua apresentação mais comum. Pode vir em outras formas? Claro que pode. E o que é que significa esse 1%? 1%, a gente vai ter as nossas aulas de cálculo de medicamento, 1% significa que tem 1 grama em 100 ml, certo? Significa que tem 1 grama em 100 ml. E como a gente trabalha aqui em miligramas, você já sabe que 1 grama tem 1000 miligramas. Se eu pegar 1000 miligramas e dividir por 100 ml, a gente vai ter uma concentração de 10 miligramas por ml. 10 miligramas por ml. Essa é a concentração do Propofol mais comum. E observe que nessa ampola aqui, ele vem com essa concentração, ó, 10 miligramas por ml, ela tem aqui 50 ml nessa ampola toda, logo, em 50 ml ele vai ter 500 miligramas. O Propofol, depois de administrado, ele produz um efeito inicial em torno de 20 a 40 segundos. O seu efeito máximo para a intubação é rápido, cerca de 1 minuto, e ele dura entre 5 até 10 minutos e ele é feito puro. Ele é feito tanto para induzir quanto para manutenção. Ivo, e qual é a dose do Propofol para induzir e a dose de manutenção? Para a intubação, a gente utiliza uma dose de 0,5 a 2 miligramas por quilo. E como é que eu vou saber, Ivo, quantas miligramas eu vou utilizar, já que 0,5 até 2 é uma concentração 4 vezes maior? Vem cá, preste atenção aqui, ó. Se o paciente é um paciente rígido, saudável, grande, forte, você utiliza 2 miligramas por quilo. Se é um paciente idoso, você utiliza 1 miligrama por quilo. E se é um paciente chocado, você utiliza 0,5 miligramas por quilo. Vamos supor que eu tenho aqui um paciente com 70 quilos. Esse paciente com 70 quilos, ele é um paciente adulto rígido saudável. Quantas miligramas a gente precisa administrar? Basta multiplicar por 2. Ou seja, precisaríamos administrar nesse paciente
140 miligramas. Agora, se o paciente for idoso, bem, se o paciente for idoso, é a mesma quantidade de quilo em miligramas. Por exemplo, 1 miligrama por quilo, ele tem 70 quilos, vamos administrar 70 miligramas. Se o paciente estiver chocado, a gente pega o peso e divide por 2. Em um paciente de 70 quilos, a gente vai fazer 35 miligramas, certo? Em um paciente adulto saudável, a gente multiplica o peso por 2. Em um paciente idoso, a gente é a mesma quantidade do peso dele, é a mesma quantidade em miligramas. E em um paciente chocado, a gente pega o peso e divide por 2. Isso aqui é a quantidade em miligramas. Mas lembra que o Propofol possui 10 miligramas a cada 1 ml. O que é que eu preciso aqui? Para você saber quantas ml administrar, basta cortar um zero aqui, ou seja, 140 miligramas equivale a 14 ml. 70 miligramas equivale a 7 ml. E 35 miligramas equivale a 3,5 ml. São 3 possíveis doses do Propofol de 3 pacientes diferentes. Então, de maneira geral, presta atenção nessa dica que eu vou dar para vocês. Você vai pegar o quilo do seu paciente, se for um adulto, você vai multiplicar por 2 e dividir por 10. 70 vezes 2, 140. Dividido por 10, 14. Ivo, e se for um paciente idoso? É metade disso. Metade de 14, 7. Se for um paciente chocado, metade disso. Metade de 7, 3,5. Certo? Essa é a dica que eu dou para vocês. Se eu quiser fazer uma sedação leve, eu utilizo até no máximo 1 miligrama por quilo. Tá certo? Se você tiver com um paciente chocado, ou seja, o paciente que teve um trauma importante, está sangrando muito, ou então teve uma infecção, está com choque séptico, e você faz uma quantidade muito grande de Propofol, por exemplo, uma quantidade de 15 a 20 ml, em um paciente que já está chocado, em um paciente que já está grave, você pode induzir esse paciente a uma parada cardiorrespiratória. Por isso, muito cuidado com o uso do Propofol. Você não pode exagerar na dose. Você respeita a dose. Adulto, 2 miligramas. Idoso, 1 miligrama. Paciente chocado, você usa 0,5. Se nesse paciente chocado, paciente hipotenso, você aumenta muito a dose, aplica 15, 20 miligramas, você pode induzir a uma parada cardiorrespiratória. Muito cuidado com isso. Ivo, e a dose de manutenção? Vamos lá. A dose de manutenção do Propofol é o seguinte, a gente vai administrar 25 a 150 microgramas por quilo por minuto puro, tá certo? A gente não dilui o Propofol. A gente vai fazer essa preparação como? Simples, pega de 50 a 100 ml do Propofol, que equivale a 10 miligramas por ml, a gente não pode diluir ele já vem pronto. Inicia de 10 até 50 ml hora. Mas vamos aqui a um caso real. Vamos lá, vamos supor que a gente está com um paciente, mais uma vez, com o nosso paciente de 70 quilos, certo? Nosso paciente de 70 quilos. Você sabe que a dose do Propofol para manutenção da intubação é 25 a 150 microgramas, certo? 25 a 150 microgramas. Microgramas. Vamos supor que você queira trabalhar com 25 microgramas. O que é que você vai fazer? Você sabe que 25 microgramas a cada quilo do paciente. Está escrito aqui, ó, 25 microgramas por quilo do meu paciente. Se o paciente ele tem 70 quilos, quantas microgramas eu preciso fazer? Basta pegar 25 e multiplicar por 70. Lógico, então aqui no beira-leito a gente tem uma calculadora. 25 vezes 70 dá um valor de 1.750 microgramas. Se você não sabe, presta atenção, 1 miligrama equivale a 1.000 microgramas. Para a gente trabalhar aqui, é interessante a gente trabalhar sempre com miligramas, certo? Para ficar mais fácil os nossos cálculos. Então vamos transformar essas microgramas em miligramas. Basta dividir por 1.000. Como é que a gente divide isso aqui por 1.000? Movimentar a vírgula 3 vezes. 1
2, 3. Ou seja, isso daqui dá 1,75 miligramas. Ou seja, em um paciente, para um paciente de 70 quilos, eu vou precisar fazer 1,75 miligramas por minuto. Por minuto. Certo? Só que na bomba de infusão, no aparelho da bomba de infusão, a configuração lá, a bomba de infusão contínua, a bomba de infusão está lá ml hora. Você sabe que uma hora possui 60 minutos, certo? Então, quantas miligramas eu preciso administrar no paciente em uma hora? Basta, e eu sei que uma hora são 60 minutos, basta pegar 1,75 e multiplicar, isso aqui é um 5, tá, pessoal? 75, isso aqui é um 7, 1,75 e multiplicar por 60. O que é que eu acabei de fazer aqui? Eu sei que a cada 1 minuto eu vou administrar 1,75 miligramas do Propofol. Eu preciso saber quanto que eu administro em uma hora. Por quê? Porque na bomba está configurada em ml hora. Para eu transformar minutos em hora, eu multiplico por 60. Eu sei que em uma hora eu tenho 60 minutos. Então, se eu pegar a calculadora e pegar 1,75 e multiplicar por 60, eu vou ter um resultado de 105 miligramas. 105 miligramas é a quantidade de miligramas que eu vou fazer no meu paciente de Propofol a cada uma hora. E você lembra qual é a concentração do Propofol? A concentração do Propofol é 10 miligramas a cada 1 ml. Eu vou limpar aqui o quadro para a gente fazer esse cálculo. Vamos lá. A concentração do Propofol é o quê? 10 miligramas a cada 1 ml. Se eu tenho que administrar 105 miligramas, isso equivale a quantas ml? Basta pegar 10 vezes o x, né? Isso a gente faz aqui, multiplica em cruzado, faz aqui a regra de 3, é igual a 105 miligramas. X é igual a 105 dividido por 10, que dá mais ou menos 10,5 ml. Ou seja, na minha bomba de infusão contínua, eu vou configurar 10,5 ml hora. Não, Ivo, dá para colocar 0,5? Não, então você coloca aqui 11 ml por hora. Esse vai ser o valor que você coloca do Propofol. Isso calculando a dosagem de 25 microgramas. Achou difícil? Reassiste esse trecho novamente para você entender o que é que eu fiz aqui. Nada mais eu fiz aqui do que tentar encontrar a quantidade de vazão ml hora de acordo com a indicação da dose de manutenção e a concentração do Propofol. Quanto aos efeitos colaterais do Propofol, o Propofol ele tem alguns eventos adversos considerados comuns, como por exemplo hipotensão. Por isso que a gente precisa dosar ele da forma adequada em pacientes chocados. Lembra? Em pacientes chocados utiliza 0,5 miligramas por quilo. Pega o quilo, divide por 2. O Propofol ele provoca uma queimação na sua aplicação, uma opção para evitar essa dor na sua administração é na prescrição médica o profissional administrar junto lidocaína 2% sem vaso, tá? Lidocaína junto com o Propofol acaba provocando um alívio dessa dor. Muito cuidado, o Propofol também pode causar uma depressão cardiorrespiratória, bradicardia. O paciente pode ter uma obstrução de vias aéreas. Essa obstrução de vias aéreas resulta em uma apneia obstrutiva. Se o paciente não está respirando, ele não exala CO2, o CO2 fica retido e provoca uma acidose respiratória. Baseado nisso, você já sabe quais são os cuidados de enfermagem. Os cuidados de enfermagem com o Propofol, a gente precisa trocar o Propofol a cada 12 horas, porque em uma infusão única, Propofol é estável até 12 horas. A gente precisa avaliar a dor no local da aplicação, avaliar a permeabilidade desse acesso, monitorar os sinais vitais, principalmente a pressão arterial, para saber se ele está ficando hipotenso ou não. A gente avalia a frequência cardíaca, frequência respiratória, saturação de oxigênio e comunica à equipe caso tenha algum sinal de hipotensão, algum sinal de bradicardia,
alguma dessaturação. O que é que uma dessaturação pode indicar? Obstrução de vias aéreas, certo? Entendeu? Esses são alguns cuidados da enfermagem que precisamos implementar no nosso paciente que está ali recebendo Propofol. E aí, ficou com alguma dúvida? Se você ficou com alguma dúvida quanto ao uso do Propofol, comenta aqui embaixo que eu vou estar respondendo. Vou ter o maior prazer de responder a sua dúvida. Você entendeu direitinho? Se você entendeu e gostou desse vídeo, vou pedir para você se inscrever no canal. Inscreva-se no canal e faça parte da família Descomplique Enfermagem. Nossa família que cada vez mais cresce, está crescendo cada dia mais e conseguindo seguidores do Brasil inteiro, certo? Agora eu tenho um convite para fazer para você. Se você é profissional da área da saúde, enfermeiro, médico, técnico de enfermagem ou então estudante e quer dominar os principais medicamentos, as indicações, contraindicações, os cuidados que precisa ter, a forma de administrar, vou deixar para vocês esse material aqui, que é um e-book prático sobre medicamentos para a enfermagem. Se você quer ter esse material, o link está na descrição desse vídeo e no comentário fixado. Beleza? Show de bola? Pessoal, muito obrigado pelo carinho. Espero ter ajudado vocês nesse vídeo. Para mim foi um prazer imenso ter vocês em mais uma aula. E eu vou ficando por aqui, mas você não vai embora não. Vamos maratonar os vídeos do Descomplique Enfermagem. Tem uma playlist só sobre medicamentos. Clica lá e maratona no Titio Ivo. Chega de maratonar Netflix e vem aqui maratonar o Descomplique Enfermagem. Tchau, tchau, pessoal!